Olá, amigos do agronegócio, sou o jornalista da Agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 7 de março, estamos começando mais um vídeo Clima na Semana. Antes de dar o bom dia para o Alexandre Nascimento, agrometeorologista da Rural Clima, digo para quem ainda não se inscreveu no nosso canal que inscreva-se, que ative as notificações para saber de todas as nossas novidades e materiais. Entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Olá, Alessandro, bom dia a todos, tudo ótimo e você? Tudo tranquilo, acompanhando as notícias aí do clima. Me parece que para o sul temos boas notícias mais uma vez, com frente fria chegando, especialmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, trazendo umidade. É isso? É por aí, Alexandre? Exatamente, Alessandro. Já tem alguns dias, né? Aliás, desde que começou aí o mês de março, nós tivemos duas coisas, né, importantes aqui no Brasil. Primeiro foi uma tréguazinha aí na chuvarada, né, no Brasil Central. Ainda tem algumas áreas lá de Mato Grosso que a chuva está caindo todo dia, às vezes um dia ou outro aí fica invernado, mas longe de ter aquela invernada de 15 dias, como foi em fevereiro. E o Brasil ele tem dimensões continentais, né? Então, assim, a chuva do sul e a não chuva de Minas, por exemplo, elas se falam, né? Exatamente, nós estamos tendo aí uma concentração da instabilidade no Rio Grande do Sul, exatamente porque para cima a chuva deu uma trégua. Então, mas é interessante, né? E assim, a gente teve no final de semana chuvas bem volumosas em algumas áreas aí da região central do Rio Grande do Sul, por exemplo, e a expectativa já a partir de hoje é de mais uma frente fria avançando pela região. Então, ótimas notícias, né, Alessandro? Sim, e temos aí, vai ser a semana toda com umidade no sul, ou vão ser poucos dias e depois estabiliza de novo o tempo? Olha só, Alessandro, eu vou pedir licença para você e para todo mundo, eu vou mostrar aqui a minha tela, para exatamente mostrar em cima de imagem. Bom que ilustra, isso aí. Então, olha só, nós temos aí para esta semana, né, nos próximos 5 dias, bastante chuva, tanto pelo modelo americano, olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quanto pelo modelo europeu, os próximos 5 dias, né, bem molhados aí, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, mas também pegando Santa Catarina e Paraná. Como eu disse a você agora há pouco, a gente teve essa frente fria que passou, né, nesse final de semana aí pelo estado, e a gente já tem uma outra aqui que está no Uruguai, já, né, praticamente ali na fronteira com as áreas aí da Campanha, a região de Uruguaiana. Então, nas próximas horas, essas nuvens vão avançar para cima do Rio Grande do Sul, e a tendência ao longo do dia de hoje vai ser um dia, né, vocês estão aí em Porto Alegre, um dia extremamente quente, mas que termina com chuva, e os próximos dias prometem ser um pouco menos quentes. Então, quer dizer, a frente fria vai passar e a gente vai ter aí uma sequência de dias com chuva, viu, Alessandro, como você perguntou, olha só. Os primeiros 5 dias, do 6º ao 10º dia, a chuva vem aqui para cima do sudeste e centro-oeste, dá uma trégua aí para vocês, mas diferentemente do que aconteceu aí nos meses anteriores, olha só, no período do 11º ao 15º dia, a chuva volta novamente. Então, quer dizer, a gente deve ter ao longo desse mês de março uma regularidade, né, que a gente não observou aí nos meses anteriores. Isso, né, principalmente aí se tratando de Rio Grande do Sul, né? O Paraná até teve um pouco mais de chuva aí no mês de fevereiro, né, e a chuva volta a ser mais regular aí a partir desta semana. Então, boas notícias também para a segunda safra, né, do Paraná, de Mato Grosso do Sul e do Oeste de São Paulo. Até que enfim, né, Alexandre? Até que enfim melhorou a situação aqui para o Sul, porque a coisa feia, né, nos últimos tempos. Exato. Bom, e mais falando mais sudeste, mais para cima, centro-norte, digamos assim, do Brasil, padrão de umidade, né, pode atrapalhar em algumas regiões a colheita da soja, pode atrapalhar o plantio do milho safrinha. O que o produtor tem que estar atento nesse momento? Olha, na previsão de curto prazo, viu, Alessandro? A gente não tem 100%, né, de tudo colhido e plantado, né? Então, a gente tem alguns relatos de dificuldade, por exemplo, produtores de Mato Grosso ainda tem um percentual bem pequenininho, mas quem ainda está
né, fazendo aí os trabalhos de colheita e de plantio, está com dificuldade. O mesmo acontecendo em parte do Mato Piba e do Tocantins. E essas Alexandre, deixa eu só citar aqui os dados de safras, até para a gente ter uma visualização assim, em relação à colheita da safra de soja e o plantio do milho safrinha. Segundo Safras de Mercado, até o dia 4, agora de março, a colheita da safra brasileira de soja estava em 50,5% da área total, mostrando um bom avanço em relação ao ano passado, que nessa época tinha 34,2% da safra colhida, e também esse 50,5% bem acima da média normal, o período que é de 41,1%. Falando do plantio do milho safrinha, no centro-sul do Brasil, o plantio realizado até 4 de março, 69,8% da área esperada, né? O que mostra um avanço em relação ao ano passado, muito problemático ano passado, né? 50,1% tinha plantado nessa época, e dentro da média dos 5 anos, que temos agora praticamente 70%, também a média dos 5 anos para esse período é 70%. Mas seguimos então, Alexandre. Pois é, Alessandro, só não está melhor ainda exatamente por essas condições, né, que a gente tinha até aí o final de fevereiro, né, que foi um excesso absurdo de chuva em Mato Grosso, em Goiás, né, nesse Brasil central aí, Mato Piba também com chuvas, né, diárias, volumosas. Esse final de semana choveu muito no Maranhão, no Piauí, então isso está atrasando um pouquinho aí essa troca, né, da primeira para a segunda safra, mas a tendência é de que a gente, né, continue avançando. Produtores do Sudeste de Goiás, né, aproveitem essa semana, a semana passada já foi bastante proveitosa, né, com predomínio de tempo aberto e poucas pancadas de chuva. Essa condição, ela persiste até a próxima sexta-feira, e no final de semana a tendência é de aumento nas condições de chuva. Então, né, a gente tem aí esse recado aí do produtor do Sudeste de Goiás, né, principalmente, aproveita essa semana para correr, porque esse final de semana, né, já seria interessante essa semente no chão aí para pegar essa chuva, esse retorno de chuva mais regular. O mesmo acontecendo no sul do Brasil, né, Alessandro? Sim, a gente estava conversando, Alexandre, no nosso papo antes de começar a gravação. Me parece que em termos gerais, né, do que o Brasil enfrentou recentemente, nós temos condições bem mais promissoras nesse momento, né, Alexandre? Exato. Se os produtores do Sul, principalmente, né, Sul, aí colocando junto aí Mato Grosso do Sul, o oeste do estado de São Paulo, né, já são praticamente aí 3 safras seguidas com grandes dificuldades, né, a última safra de verão, a safrinha, ou segunda safra do ano passado, a safra de 20/21, né, então, quer dizer, aparentemente esses próximos meses aí são mais amigáveis, né, com um clima um pouco mais amigável, a chuva voltando. Em princípio, tá, nós aqui na Rural, a gente tem vamos dizer assim, um código interno de não bater martelo essa questão de geada, tá, mas pelo menos em princípio uma situação diferente do ano passado, tá, então, quer dizer, o ano passado nós tivemos 3 geadas muito intensas, que pegou a safra do centro-sul do Brasil, mas aí foram 2 problemas, né? A safra, o ano passado, ela atrasou muito, como você mostrou agora há pouco aí os números, então terminou entrando muito na zona de risco, né? Esse ano, como está mais ou menos dentro de um padrão e até algumas áreas aí um pouco adiantadas, a gente sai dessa área de risco, então a chance, né, de termos geadas é bem menor. Então, quer dizer, ao que tudo indica, né, com essa chuva aí, durante esse mês de março, durante os 20 primeiros dias de abril, de forma regular, está começando a pintar alguma chuva em maio, então, quer dizer, parece que o clima vai ser mais amigável, de fato. Falando um pouquinho das regiões produtoras aí de cana e do café, também está uma situação muito melhor do que a gente viu em outros tempos, né, Alexandre? Exato. Né? No café é um pouquinho mais complicado, porque tem a questão, né, da bianuidade, né? Então, quer dizer, isso, exato, perdão. A gente tem aí um efeito ruim ainda do ano passado, mas a chuva esse ano ela foi bem melhor, né, nas áreas produtoras, tanto de Cerrado quanto do sul de Minas, nem tão boas assim, mas também não foi completamente ruim no norte do estado do Paraná.
Então, quer dizer, uma situação um pouco melhor. E o mesmo nas áreas de cana, né? A gente tem aí alguns indícios de que os últimos meses foram muito ruins, exatamente aí nessa tríplice divisa aí entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Ali tem muito produtor de cana que sofreu também nesses últimos meses aí. É o efeito da laninha, né? Não é simplesmente o sul do Brasil, pega um pouco também aí dessa parte mais sul, do centro-oeste e sudeste, mas pelo menos em princípio as chuvas aí estão retornando, né, para esses próximos meses. Beleza. Última pergunta para ti. Como é que está hoje a fotografia do Laninha em relação ao término desse fenômeno? Continua aquela visualização que a Rural Clima tinha conversado com a gente, sempre vem conversando, de que vai até realmente o outono e vai diminuindo aos poucos o fenômeno? Como é que está esse cenário? Olha, sim, a gente está mantendo a mesma ideia ainda, Alessandro, sempre de olho em todas as ferramentas, né? Existe uma ferramenta que dá uma continuidade do fenômeno ad eterno, né? Fica para ser, aliás, ganha força, inclusive, segundo essa ferramenta. A gente está olhando não só ela, mas todas as ferramentas. Nós tivemos um pequeno aumento na anomalia, né? Saiu lá de 0,6 para 0,8, 0,9 nesses últimos dias na região central. Por outro lado, na região 1+2 houve um aquecimento aí de praticamente meio grau, e a gente sabe que o lado de cá, depois essa água anda para o meio do Pacífico, ou seja, ele começa a aquecer aqui próximo da costa da América do Sul, e os ventos alísios, né, eles terminam empurrando essas bolhas quentes e frias em relação à região central. Então, assim, a gente acredita que esse aquecimento do Ninho +2 vai implicar daqui 1 ou 2 semanas num aquecimento do Ninho 3/4. Isso não quer dizer que semana que vem a gente... Não, nada disso, mantém a mesma história. Né? A Laninha, eu uso sempre um termo, ela é meio preguiçosa em relação ao El Ninho. O El Ninho, as coisas acontecem muito rapidamente. A Laninha tem 2 meses que a anomalia está entre menos 0,5 e menos 1. Ela está assim desde novembro. Então, quer dizer, o El Ninho é diferente, ele aquece muito rápido, esfria muito rápido. A Laninha está vindo de lado, já tem um tempinho, então, né, mas em princípio é isso, a gente está mantendo a ideia de que existe uma continuidade nas próximas semanas, mas ao longo aí, né, do outono ela vai perdendo a intensidade de fato. Beleza, Alexandre, vamos monitorar isso aí, pelo menos me parece que temos melhores notícias, principalmente para o sul, e o recado para os produtores de algumas regiões aí, mais do centro para cima, que corram agora para terminar a colheita da soja e avançar com o plantio do milho safrinha, porque depois a umidade pode atrapalhar. Muito obrigado, Alexandre, uma boa semana. Para você também, Alessandro, até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos.